sejam todos bem-vindos à quarta semana da Química do IFE da Universidade Federal do Cariri. E vamos lá, o professor Luelck, ele possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Ceará, 2010, mestre em Química Inorgânica na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2012, doutorado em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2016, possui experiência na síntese e caracterização de nanopartículas heterogêneas, single e multicomponentes, estudos cinéticos de fenômenos de nucleação e crescimento e estudos catalíticos. Também possui experiência com síntese de nanopartículas magnéticas, organocílicas, mesoporosas, periódicas, que é PMOs, sílicas mesoporosas funcionalizadas. Trabalhou como bolsista de TI no Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Protocolos em Nanotecnologia, é o CCDPNLISC, siga grande, da Universidade Estadual Júlio de Mesquita, Unesp, de Araraquara, São Paulo. E atua principalmente na técnica de microscopia eletrônica de transmissão, MET. De 2017 a 2019, realizou estágio de pós-doutorado CNPq no Centro de Pesquisa em Energia de Materiais, CNPEM, junto ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LI Nano. Atualmente está realizando estágio de pós-doutoramento junto ao grupo da professora Cláudia, longo no desenvolvimento de fotocatalisadores solares eficientes para a produção de combustíveis. Acho que tem mais coisa para ler aqui, mas já dá para entender o currículo, o currículo do professor Luelck, viu? E mais uma vez, muito obrigado, viu, Luelck, por aceitar o convite, seja muito bem-vindo, e eu vou passar a palavra para você, e só deixando claro que eu vou estar por aqui, viu, lhe assessorando, se precisar é só falar, tá bom? A palavra é sua. Primeiramente, muito obrigado, Marcos, pela introdução, fico muito feliz, né, pelo convite, principalmente por participar, né, de um evento que é tão esperado, né, durante o ano, né, que é a Semana da Química. Então, para mim é uma honra, né, participar, né, desse evento, sabendo que também se trata de um evento que está acontecendo na universidade tão jovem, né, com tantas pessoas aqui que estão realmente interessadas nesse tipo de conteúdo. Então, eu fico muito feliz em participar disso. E hoje, né, eu estou trazendo aqui um apanhado, né, pode-se dizer assim, do que foi a minha vida acadêmica, né, desde lá da iniciação científica, quando eu trabalhei no laboratório do professor Lindomar, lá na Universidade Federal do Ceará, né, foi lá onde eu conheci o Marcos, né, Marcos? Posso dizer que o Marcos foi um dos primeiros mentores que me incentivou a seguir a carreira acadêmica, então isso foi muito importante para mim, e receber esse convite, né, para participar da Semana da Química me faz feliz por ser lembrado pelos antigos colegas, e isso é muito importante. Então, o título do que eu vou falar para vocês hoje é um embasamento geral sobre o que são os materiais nanoestruturados, fazer uma breve introdução, né, do que são esses materiais, falar um pouco das sínteses e as aplicações desses materiais e as perspectivas, né, que envolvem esse tema, certo? A minha apresentação ela está longa, mas eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, então, nesse sentido, não há uma formalidade de que as dúvidas que venham surgir durante a apresentação, elas sejam realizadas só no final, né? Então, se no momento que você achar necessário, né, levantar essa dúvida no momento da apresentação, pode me interromper, não tem problema algum, tá certo? Então, os tópicos dessa conversa, né, vai ser falar um pouco, né, sobre o que é a nanotecnologia e onde ela está inserida no mercado, justamente para mostrar para vocês a importância desse tópico nos dias de hoje, né, falar um pouco da definição, né, e da escala nano, né, onde se fala tanto, né, hoje, se você vê nos comerciais de TV, em todos os lugares que você tem acesso, se fala em nanotecnologia, e justamente a escala é o que vai
definir as propriedades desses tipos de materiais, né? Falar dos dois tópicos, dos dois métodos de obtenção desse tipo de materiais, que é o método top-down e o método bottom-up, né? Bem como as técnicas de caracterização que nós utilizamos para tentar caracterizar esses materiais. E vou dar um enfoque um pouco mais a fundo, né, a microscopia eletrônica, né, onde foi a técnica que eu mais me empenhei em me especializar, certo? E falar de algumas aplicações, né? Essas aplicações, vocês vão ver, são trabalhos que eu desenvolvi ao longo desses anos, né? São publicações que eu tive durante esse período, né? E que eles estão alocados em diferentes campos do conhecimento, bem como as perspectivas que o tema envolve. Então, né, por que o termo nano, né? Se você for olhar ao longo do tempo, desde a época da primeira revolução industrial, né, de lá para cá, o ciclo econômico pode-se dizer que teve 5 ondas de prosperidade, né? Então, desde lá do motor a vapor, né, até a última onda, né, que foi aqui em torno da década de 70 até 2010, né, que foi a tecnologia da informação, a informática em si, né? Então, assim como teve as ondas de prosperidade, também houve as crises, né? Desde da longa depressão, a grande depressão e a atual crise, né, que nós estamos vivendo nesse momento, que é a crise financeira aqui que estourou em 2009, certo? Então, há uma grande expectativa, né, de que vai haver um sexto ciclo econômico e a nanotecnologia ela vai estar diretamente relacionada, né, com esse salto econômico, né? Principalmente da nanotecnologia relacionada ao ambiente, a biotecnologia e os cuidados com a saúde. Então, baseado em que nós temos esse tipo de perspectiva, né? Se você vê aqui, há uma perspectiva de que todo o mercado, cadê meu cursor? Tá aqui. Que até 2020, né, há uma expectativa de que 3 trilhões de dólares seja injetado no mercado, né, e que essa injeção de capital ela está diretamente relacionado a produtos onde carregam nanotecnologia. Eu perdi meu cursor novamente. Então, assim, como a gente pôde ver, né, muitos países têm um investimento de capital muito grande nessas tecnologias, né, e o Brasil também ele está aqui de uma forma um pouco mais tímida, mas também tem um certo capital investido nesse tipo de iniciativa, certo? Então, a iniciativa brasileira de nanotecnologia, né, ela foi criada, né, para integrar e fortalecer ações governamentais para promover o desenvolvimento científico e tecnológico com foco na promoção e na inovação da indústria brasileira, na prosperidade econômica e social ancoradas à nanotecnologia. É até emocionante ler isso, né? Mas enfim, olha só, isso aqui foi publicado em abril de 2013, tempo de vacas gordas, né, Marcos? E essa agenda estratégica, certo? Ela tinha setores estratégicos muito interessantes, né? Então, tanto na aeronáutica e espacial, e defesa, no setor de agronegócios, alimentos, energia, higiene, óleo e gás, plásticos, que seriam os nanomateriais em si, e na saúde. Certo? Então, se vocês me permitem, aqui são os setores estratégicos e a competência de cada um deles, né? Aqui eu chamo a atenção de vocês aqui no setor de nanomateriais e nanocompostos, né? Então, se me permitem ler, são materiais de alta performance mecânica, térmica, elétrica, com a intenção de criar novas propriedades, funcionalidades, tais como transparência, condutividade, condução elétrica, leveza, resistência mecânica, autorregeneração, materiais adaptativos, o que hoje é o principal campo de aplicação de nanotecnologias. Então, o Brasil ele tem, né, um protocolo de investimento nesse tipo de setor, né, e que, segundo o CNPq, no Brasil existem mais de 260 grupos de pesquisa, né, onde implementam a nanotecnologia como plataforma de suas pesquisas científicas, onde a maior parte dela está aqui alocada no ramo da química. Então, aqui a importância, né, do nosso curso, né, dos cursos que são oferecidos pelas universidades,
porque esse tipo de tecnologia, a maior parte dele é desenvolvido no ramo da química. Mas para a gente entender, né, isso aí para você ver a importância, né, econômica que tem de se desenvolver a nanotecnologia, né? Mas quem foi a primeira pessoa que falou isso, né? Foi o físico Richard Feynman, né? Em 1959, né, num congresso, né, ele chegou a sugerir, né, que os 24 volumes da Enciclopédia Britânica pudessem ser escritos na cabeça de um alfinete. Né? E ele também falou na possibilidade de manipular átomos, né? E isso foi visto, né, de uma maneira meio que parecia até uma blasfêmia, né? Que se foi na época, né? Mas a gente vê que hoje olhando para a fala do Richard Feynman lá no final da década de 50, né? Foi praticamente uma profecia, né, dele. E hoje, né, a nanotecnologia você pode encontrar aí na literatura diferentes tipos de definição, né? Mas eu peguei aqui das mais tradicionais e talvez as que são mais diretas, né? Então, seria a manipulação de objetos na escala nanométrica, né? Que seriam átomos, moléculas ou nanopartículas, para criar novos materiais, dispositivos e processos com características funcionais diferentes dos materiais comuns, né? Ou, se vocês preferirem, de maneira mais direta, né, é a aplicação do conhecimento científico para medir, criar, padronizar, manipular e utilizar ou incorporar materiais em componentes em nanoescala. Ou seja, seria a aplicação da tecnologia em nanoescala, né? Então, para você ter uma ideia, né, o termo nano, né, ele é uma palavra latina que significa, né, anão, né, vem do grego, né, na verdade. E se você imaginar a escala de tamanho, né, uma bola de futebol ela tem aqui 22 centímetros, certo? Conforme você vai descendo nessa escala, né, tem aqui um inseto, uma pulga, né, que tem 1 milímetro de tamanho, o fio de cabelo com 80 micrômetros, já tem as células, as hemácias, que já estão na escala de 7 micra, certo? E os vírus aqui, né? Os vírus já tem aqui na casa de centenas de nanômetros, né? O coronavírus tem 100 nanômetros, para você ter uma ideia, certo? Então, conforme você vai descendo nessa escala, você tem aqui a escala de 100 nanômetros. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente o que significa os 100 nanômetros, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um catalisador, né, de titânio e platina, né? Então, se você, não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem umas bolinhas pretas, né? Tem umas partículas aqui na ordem de 15 nanômetros, 20 nanômetros, e tem um monte de bolinhas escuras na superfície. Isso aqui são nanopartículas de platina, certo? Esse daqui é um trabalho da IBM, que ela fez a primeira manipulação atômica, né? Formando aqui o logo da empresa, utilizando a microscopia de tunelamento, certo? O DNA já tem aqui na escala, na ordem de 2 nanômetros, a fita dupla do DNA, certo? E outros materiais aqui que chega aqui na ordem de 1 nanômetros, né? Então, para você ver que tem partículas, né, com tamanhos muito pequenos e que a gente consegue enxergar isso. E aí a gente vai detalhar um pouco mais na parte de microscopia eletrônica. Então, por que essa segunda escala de 100 nanômetros? É porque acredita-se que os materiais que possuem dimensão dentro dessa faixa de 100 nanômetros, esses materiais eles começam a apresentar propriedades que são diferentes, né, quando eles estão na sua escala massiva, né, que na literatura se fala do material bulk, né? Então, quando você fala assim, eu tenho um bulk de ouro, né? Um bulk de platina, um bulk de prata. Então, é um material massivo, é um material que você encontra no seu dia a dia, certo? E o primeiro a notar, né, essa questão das propriedades que são diferentes em escala menor foi o Masataka Haruta, né? Onde ele foi o primeiro a estudar um catalisador à base de nanopartículas de ouro, certo? O ouro, que é um material que, por exemplo, os anéis, as alianças de vocês são feitas de ouro, por quê? Porque ele é um material nobre, né? Ele não sofre corrosão, ele é um material inerte, né? Então, quando você diminui o tamanho desse ouro, né,
coisas estranhas começam a acontecer. Então, por exemplo, se você coloca uma nanopartícula de ouro na ordem de 2 nanômetros sobre uma superfície de titânio, né, que é o óxido de titânio, ele é capaz de oxidar moléculas de CO. Né? Então, aqui tem um mecanismo reacional, né, onde a superfície do ouro e a superfície do suporte aqui, que é a titânia, ela é capaz de ativar essas moléculas e a reação química acontecer, certo? E isso acontece graças à reatividade versus a área superficial. Ou seja, conforme você diminui o tamanho da partícula, você aumenta a área superficial, você aumenta a quantidade de átomos que estão na superfície daquele material, certo? Então, por exemplo, se você tem um material muito grande, apenas 35% dele, 35% dos átomos dele vão estar na superfície. Enquanto que você diminui esse material, você vai chegar até um momento em que 100% dos átomos que compõem aquela partícula vai estar na superfície. E isso aumenta a reatividade. Né? Aqui nessa outra figura, nós temos aqui um cubo de 6 centímetros, certo? E conforme você vai diminuindo ele em vários pedaços, né? Se você dividir o mesmo cubo de 1 centímetro de aresta para vários cubos de 1 nanômetro de aresta, você ganha uma área superficial de 6.000 metros quadrados, o que é aproximadamente um campo de futebol. Então isso é fantástico, isso é o que faz a nanotecnologia, né, ser uma ciência que desperta tanto interesse assim na comunidade, certo? Devido a essas propriedades. Então, para você ver aqui, né, olha só, o tamanho da partícula influencia nas suas propriedades. Então, aqui, nessa primeira figura, nós temos aqui uma nanopartícula de ouro, né, de 5 nanômetros. Certo? Então, se você for olhar as estruturas atômicas, você vê que os níveis de energia eles são tão próximos um do outro que você tem o que a gente chama de banda de energia. Né? Ou seja, você tem níveis de energias muito próximos que você não consegue definir onde começa e onde termina o nível de energia. Conforme você vai diminuindo, né, você começa a ter o que vocês já viram na graduação, né, a questão dos orbitais moleculares, né, ou seja, se você tem estruturas na ordem de 1 nanômetro, esses níveis de energia eles começam a ficar um pouco mais definidos, e aí tem toda aquela história do que é o orbital HOMO e o que é o orbital LUMO, né, e se você diminui ainda mais esse material para um único átomo, aí você começa a ter orbitais atômicos, né? Aqui está errado, né? Aqui são os orbitais moleculares e aqui orbital atômico. Então você começa a ter os orbital S, os orbitais P, os orbitais D, certo? Um pouco mais definidos. E se eu disser para vocês que o ouro, dependendo do tamanho dele, você vai ter um ouro azul e um ouro vermelho, né? Pois é justamente isso que eu havia falado, né? Então, por exemplo, isso aqui é o ouro book, né? Tá vendo? Um ouro com a sua característica que vocês conhecem, um ouro dourado, né? Agora, se você tem, por exemplo, partículas de ouro maior do que 100 nanômetros, você tem esse violeta bonito aqui, certo? E se você diminui ainda mais, ou seja, uma partícula de 20 nanômetros, você tem já uma coloração vermelha, certo? Então, essa é a dependência do tamanho da partícula em função do comprimento de onda que ela absorve ou que ela emite, certo? Então, o que é que acontece? Os níveis atômicos ficam tão definidos que você começa a ter efeitos de confinamento quântico na superfície dessas partículas. Então, a nuvem eletrônica dela oscila, né, e faz com que ela absorva um determinado comprimento de onda e quando ela emite o comprimento de onda complementar, né, cai dentro da faixa do visível. E isso é muito legal porque isso aparece tanto para outros metais nobres, não só para o ouro. Acontece para prata, acontece para platina, acontece para o paládio, certo? E, curiosamente, são esses materiais que são utilizados como os catalisadores automotivos, por exemplo. Tá certo? Então, gente, sabendo disso, né, a gente pode classificar esses materiais conforme as suas dimensões, certo? Então, por exemplo, os materiais, os nanomateriais, eles podem ser definidos tanto como metálicos ou ligas metálicas, né? Por exemplo, uma nanopartícula de ouro ou uma nanopartícula de prata. Ou eu posso, por exemplo, preparar uma liga metálica à base de ouro e prata,
certo? E isso vai trazer um material que tem propriedades que são diferentes, tanto do ouro quanto da prata. Às vezes, em nanoestruturas, você simplesmente não combina as propriedades do ouro com a da prata. Você tem o que a gente chama de propriedade sinérgica, né? Ou seja, você combina dois materiais que têm propriedades diferentes e a combinação dele faz com que surja uma nova propriedade. E é isso que chama muita atenção, né, para aplicações dessas estruturas. Então, eles podem ser tanto metálicos, podem ser cerâmicos, como os óxidos metálicos, podem ser poliméricos. Esses polímeros eles podem ser condutores ou não, certo? Então, por exemplo, os polímeros que são utilizados dentro das baterias, certo? São polímeros condutores, né? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, quando vocês vão fazer uma viagem de avião, dependendo do modelo que você tem um MacBook, aqueles computadores lá da Apple, né? Eles pedem para nem ligar dentro do avião, né? E não é porque ele tem algo diferente, não. É porque um dos polímeros que compõe a bateria do Mac, dependendo da variação de pressão, faz com que esse polímero ele estufe e fique exposto à atmosfera. E aí, ao entrar em contato com o oxigênio, ele pega fogo, né? Então, é um problema no eletrólito da bateria, certo? Para alguns modelos, não são todos, tá? E esses materiais, eles podem ser cristalinos ou amorfos, né? Não sei se vocês são familiares a esse termo, né? O que é um sólido cristalino, né? O que é um sólido amorfo? Ou seja, um sólido cristalino é que ele tem periodicidade, ou seja, ele tem um arranjo organizado dos átomos. Os átomos eles se organizam de uma forma perfeita, cristalina, né? Já quando os átomos eles se organizam de forma aleatória, ou seja, não há periodicidade, a gente diz que esse sólido ele é amorfo, né? Exemplo, né? Um cristal de sal, de cloreto de sódio, ele é um sólido cristalino, porque cada átomo de sódio e de cloro ocupa um determinado espaço dentro da rede cristalina dele. Agora, se você pegar um grão de areia, né, é um quartzo, é um silício ligado a oxigênio e outros minerais que estão ligados de uma maneira aleatória, né? Então ele não tem periodicidade, certo? E esses materiais eles podem ser classificados quanto à dimensão, né? Então ele pode ter um material 3D, 2D, 1D ou 0D, né? Que pode ser um pouco estranho para vocês. Só que essa visão de dimensão ela é limitada à faixa de 100 nanômetros. Então, por exemplo, quando eu digo que o material ele é 3D, quer dizer que, por exemplo, na escala de x, y, z, nenhum desses eixos dele é menor do que 100 nanômetros. Ou seja, qualquer direção que você olhar esse material, ele é maior do que 100 nanômetros, então ele é 3D. Agora, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, essa folha aqui, né? Ou seja, eu tenho que a direção x e y é maior do que 100 nanômetros e a direção z é menor do que 100 nanômetros. Então, ou seja, ele tem uma dimensão dentro da escala 100 e duas na escala fora de 100 nanômetros. Então, ele é um material 2D. Né? Esses materiais são, por exemplo, muito interessantes na parte de filmes finos. Quem trabalha com filmes finos, né, para geração de semicondutores, por exemplo, trabalha com materiais 2D, ou seja, você tem estruturas que chegam até na escala de micron, né, só que a espessura dele é abaixo de 100 nanômetros. E aí essa espessura abaixo de 100 nanômetros é que confere a propriedade de semicondutora, por exemplo, certo? E os nanotubos, né, que a gente conhece, nanotubo de carbono, aposto como todos vocês já ouviram falar disso. Alguns anos atrás era o material da moda, né? Todo mundo queria trabalhar com nanotubo de carbono, né? Ou seja, eles têm apenas uma dimensão maior do que 100 nanômetros. Ou seja, então a espessura do tubo, né, e a largura da parede é menor do que 100 nanômetros. E quando você tem nanopartículas esféricas, ou seja, qualquer direção que você olhar para ela vai estar abaixo de 100 nanômetros. Então, portanto, vai ser um material 0D, tá certo? Então, gente, esses materiais 0D, né, ou seja, que não tem dimensão, né,
ele pode, por sua vez, ter vários tipos de morfologias, né? Então aqui vocês podem ver essas imagens que eu estou mostrando aqui, né, tanto à esquerda quanto à direita, elas são imagens de microscopia eletrônica de transmissão, né? E no caso aqui essa F e essas aqui do lado direito de vocês são imagens de varredura. E vocês podem observar que elas têm várias morfologias, né? Nós temos tanto a morfologia esférica, como temos cúbicos, prismas, dodecaedros, que é um poliedro com 10 facetas, né? Icosaédricos e entre outros, né? 12 facetas, perdão. E outras estruturas. E o mais interessante que eu tenho para dizer para vocês é que dependendo dessa morfologia, você vai ter uma propriedade que é diferente, certo? E isso é que deixa esse universo, né, das nanopartículas, né, tão interessante. Mas como preparar esses materiais, né? Como que a gente faz para criar esses materiais, né? Existem dois métodos descritos na literatura que você pode abordar. Você pode usar o método top-down ou o método bottom-up. Top-down quer dizer do maior para o menor. E o método bottom-up é do menor para o maior, certo? Esse esquema aqui do lado, né, mostra, né, algumas técnicas que você pode utilizar para abordar esses métodos, né? Mas aqui nessa figura aqui da estátua está um pouco mais clara, né? Ou seja, para eu construir essa estátua, é mais fácil eu fazer pelo método top-down, né? Ou seja, eu tenho um bloco de granito e vou esculpindo, vou quebrando ele na porrada mesmo, né? Por que eu estou falando assim na porrada? É porque muitos métodos top-down são métodos físicos, certo? São métodos em que você diminui o tamanho do objeto, que normalmente vai estar na escala micron, né? Até chegar na escala nanométrica. E o método bottom-up é o seguinte, na verdade eu tenho um material que vai partir da escala atômica, molecular, e você vai construir a partir da menor unidade da matéria, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos como exemplo os métodos top-down. Nós temos aqui o método de micro-ondas, oxidação eletroquímica, ablasão a laser, certo? Esses métodos, por exemplo, é possível você sintetizar grafeno a partir do grafite, né? A gente sabe que o grafeno e o grafite são formas alotrópicas, né, do carbono. Então, você tem o grafite, que nada mais é do que um material que ele tem pilhas, né, são folhas pilhadas umas sobre as outras, e se você utilizar um método de micro-ondas, né, ou um método de ultrassom, você consegue esfoliar esse material e você criar grafeno a partir do grafite, certo? A ablação a laser nada mais é do que você, com um laser muito potente, você desenhar estruturas a partir de um bloco maciço de metal, por exemplo. Certo? Então você parte de um material maior para o menor. Já os métodos bottom-up, nós temos o método solvotérmico, o hidrotérmico, certo? A pirólise, ou seja, você tem parte dos materiais a partir dos seus precursores químicos, né? Os sais, certo? E você cria as estruturas a partir de um mecanismo químico em que você vai montando bloco por bloco até você chegar no seu material de interesse, tá certo? Agora, de cara, você já consegue entender qual dos métodos vai te fornecer um maior controle. Evidentemente que o material, uma rota bottom-up, vai te conferir um maior controle, porque você está partindo de estruturas menores para chegar numa estrutura maior. Já um método top-down, eu posso dizer que é um método mais robusto, mais grosseiro, pode-se dizer assim, tá certo? Então não vai conferir alguns cuidados, como controle de tamanho, certo? Uma morfologia bem definida, tá certo? Então, só para exemplificar, diferente do que nós discutimos anteriormente, um método top-down, né? Esse aqui é uma técnica que é muito utilizada para quem trabalha com filmes finos. É o Pulse Layer Deposition, né? Uma técnica de PLD. Né?
O que consiste essa técnica? Imagina só, eu tenho vocês estão vendo o meu cursor aqui, né? Eu tenho um, um, um stub, certo? Que nada mais é do que uma plataforma, né? Onde nessa plataforma eu coloco um alvo, né? E esse alvo é o material que eu quero o material que eu quero produzir a minha nanoestrutura. Então, por exemplo, se eu tenho um alvo de sulfeto de molibdênio, né, e eu bombardeio ele com um feixe de um laser muito potente, né, ele vai formar uma pluma de plasma aqui, certo? E aí, de frente para esse alvo, eu vou ter aqui um outro suporte, né? Um filme condutor, né, que normalmente vai estar aquecido, e essa pluma de plasma ela viaja aqui, né, dentro nessa distância e cresce sobre essa superfície, certo? Qual é a vantagem dessa técnica? É que eu consigo fazer filmes muito finos com uma pureza elevadíssima, certo? Então aqui, se você observar aqui as microscopias, olha só, isso aqui são imagens da parte de cima, são imagens de um cross-section, ou seja, o que foi que o pesquisador fez? Ele quebrou o filme e colocou esse filme de ladinho e fotografou a lateral dele. Para quê? Para ele conseguir ver, ó, a safira aqui é o substrato, né, que ele usou para crescer, certo? Aqui no início ele tem aqui, nesse caso, né, o esquema que eu estou mostrando aqui e o filme que eu estou mostrando aqui embaixo são de coisas diferentes. Aqui o exemplo é de sulfeto de molibdênio, mas aqui o filme que está mostrando aqui embaixo seria de zinco, né? Então, uma camada bem fininha é formada de sulfeto de zinco e depois o óxido de zinco é formado logo na sequência. Então você observa que ele consegue ter um controle minucioso dessa espessura e ele consegue ter uma estrutura, né, que é relativamente homogênea, né? Então você observa aqui que os cristais eles têm todos o mesmo tamanhozinho, né? Mas ainda assim a distribuição de tamanho é um pouco alargada, ou seja, eu tenho cristais muito pequenos e cristais muito grandes, tá certo? Uma outra técnica é a técnica de moagem de alta energia, certo? Essa técnica é uma técnica muito robusta e é possível você alcançar estruturas até de 5 nanômetros, né? Então nada mais é do que um moinho de bolas, né? Eu acho que o Marcos trabalhou bastante com isso, ou outros colegas lá da UFC, né? Ele pegava o quê? Um material, né? Um minério, certo? Coloca dentro de um moinho, né, com várias esferas de zircônia, de aço, certo? E você gira esse cilindro com essas esferas lá dentro, juntamente com o teu material, e essas esferas elas vão triturando o material. Então você consegue chegar em tamanhos muito pequenos. Isso num moinho convencional. Aí existem os moinhos de alta energia, né, que é o High Energy Ball Milling, né? Então esses equipamentos permitem que você consiga colocar um tensoativo, consiga colocar um surfactante, né, catiônico, aniônico ou neutro, né, de tal maneira que você consiga separar essas partículas e você ter no final um material muito bem disperso, né? Como aqui você pode observar aqui a primeira imagem na escala de 1 micron, né? E no final aqui você tem, né, uma imagem aqui com uma barra de escala de 100 nanômetros, ou seja, partículas bem pequenas aqui na ordem de 10, 15, 20, certo? Então você consegue diminuir bastante. Então por isso que é um método mais rústico, né? Pode-se dizer assim, que você quebra literalmente os materiais. Mas aí você perde um pouco de qualidade com relação a essas propriedades, tamanho e morfologia. Se você quer controle, aí você tem que ir agora para um método bottom-up, certo? Então aqui, se você puder observar, né, o que é o bottom-up? Eu parto de um material em escala atômica e vou crescer ele utilizando técnicas de síntese. Aqui na sua direita você vai ver, né, todas essas imagens, todas essas partículas aí é de óxido de ferro, é uma magnetita, né? É o Fe3O4. Ou seja, o que é que esse material tem de interessante? Ele é um material magnético, né? E o que é que esse material ele é utilizado? Ele é muito utilizado, gente, em análises de ressonância magnética por imagem.
Então, quando você aplica um campo magnético nessas partículas, elas ficam coloridas, né? Então, é muito bom para diagnosticar doenças, certo? Ele é um perfeito substituto para um tratamento de câncer, por exemplo, porque ele pode atuar até mesmo num processo de hipertermia magnética, né? Então, ele causa um aquecimento local, certo? E a magnificação deste aquecimento, ou o tanto em que ele vai dar o sinal colorido, ela é diretamente proporcional à morfologia dessas partículas, né? Então você observa aí, vocês estão vendo esses gráficos, o O e o P, né? Então isso aí são a intensidade dos sinais longitudinal e translacional, né? São responsáveis por esse sinal de ressonância magnética. Então você observa que dependendo da morfologia, ele vai te dar um sinal mais intenso ou menos intenso em função do campo magnético aplicado. E isso você consegue controlar como? Com parâmetros comuns, como temperatura, pressão, a presença de um agente redutor, certo? Ou então a presença de um agente surfactante que vai impedir ou promover com que a partícula ela cresça numa orientação preferencial ou não, certo? Então são parâmetros de síntese, ou seja, do preparo da partícula em si, que vai fazer com que você tenha um material com a morfologia diferente, certo? E essa questão da nucleação e do crescimento, ela é regida por um mecanismo, certo? E aqui eu trago para vocês, né, a teoria clássica da nucleação e crescimento, que foi desenvolvido por Lamé e Dignan em 1950, né? Que nada mais é que toda partícula esférica, né, ela parte desse princípio, né, onde eu tenho aqui a concentração mínima, a concentração média, e eu tenho aqui a concentração mínima, a concentração máxima e uma concentração média das partículas no meio, né? Conforme o tempo em que a reação ela vai acontecendo, né, ocorre um aumento, né, uma agregação, começa a ocorrer um agregamento das partículas, são formados os primeiros monômeros, que são chamados de núcleos ou sementes, você pode chamar da maneira que você quiser, certo? Até atingir um patamar de saturação, certo? E esse patamar de saturação, faz com que ocorra a formação dos primeiros núcleos desses componentes, certo? E aí esse processo começa a diminuir, ou seja, não há mais formação de núcleos, né? Os núcleos já formados vão tender a crescer a partir dos precursores que já estão na solução, até chegar num momento em que você tem somente processos de solubilidade e crescimento sobre as partículas que já estão ali, certo? Esse é o método clássico, certo? E que ele é válido para as partículas esféricas, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, A e B, né? O E, né? Muito provavelmente você tem aqui esses processos que são regidos pela teoria clássica, certo? Se você começa a olhar agora partículas que têm outras morfologias, né? Nanobastões, nanofios, aí você tem uma teoria não clássica que rege esse tipo de nucleação e crescimento, e que você tem algumas modificações desse processo, tá certo? Algo muito importante, conforme você faz com que esses eventos de nucleação e crescimento eles ocorram de maneiras separadas, é onde você vai ter o melhor controle da tua síntese, certo? Se, por exemplo, você para fazer uma nanopartícula de ouro, você precisa reduzir um sal de ouro, ou seja, você tem um ouro na sua valência 3+, você coloca no meio um agente redutor que vai promover a nucleação, né, dessas espécies para formar os primeiros monômeros, núcleos e, consequentemente, o crescimento da nanopartícula. Se você coloca um agente redutor muito forte, o que é que acontece? Esses núcleos começam a ser formados aqui na etapa inicial, certo? Então você promove com que as partículas elas tenham uma distribuição de tamanho mais alargada, certo? Agora, se você faz com que essa nucleação ela ocorra de forma mais lenta, ou seja, você dá tempo com que as partículas elas cresçam
formem os primeiros núcleos, e depois que ele alcance esse patamar de saturação, aí você dá tempo agora para as partículas crescerem, certo? Então você vai ter uma distribuição parecida com o que você tem aqui, ó, no G, no A, no C, ou seja, todas as partículas possuem a mesma morfologia e o mesmo tamanho. Tá certo, gente? Tô indo rápido demais. Tem alguma dúvida até aqui? Não? Tem alguém ainda aí? Tem, Luel, tem sim. Tá sim, tá. Com certeza. Estamos ouvindo. Então, beleza, vamos lá, vamos continuar então. Vou tentar dar uma acelerada um pouquinho, porque agora eu perdi a noção do tempo agora. Eu não tenho mais aqui o meu relógio funcionando. Mas vamos lá. Então, gente, agora a gente vai falar quais são as principais técnicas que se utilizam, que são adotadas para sintetizar as nanoestruturas, certo? Eu não vou falar de todas, mas eu vou falar aqui vou citar algumas, né? Por exemplo, a técnica que você vai ter o maior controle, né? As que eu vou citar aqui, elas são todas técnicas que utilizam a química úmida, né? O chemical wetting, que você tem são processos de síntese de nucleação e crescimento em solução, certo? Então, você tem a decomposição térmica, certo? O método clássico sol-gel, que todo mundo já ouviu falar, né? A rota hidrotérmica ou solvoltérmica. Nós temos a rota de eletrodeposição, né? E a deposição química a vapor, né? Então, essa daqui não é uma química úmida, mas o crescimento é físico, né? É físico não, posso dizer, é seco, né? Mas é muito parecido com o pulse layer deposition, mas na verdade você tem que as espécies elas são vaporizadas, elas caminham dentro de um tubo, né, sobre vácuo, e você tem o teu substrato quente. Então esse vapor encosta no substrato e faz com que a espécie ela cresça no formato de filme. Então tem aqui essa imagem aqui de baixo, onde nós temos o substrato, certo? Nós temos aqui uma camada muito fina de titânio metálico, né? Então o pesquisador que ele faz o quê? Ele cria uma camada de nitreto de titânio, certo? Depois aqui uma outra, essa espécie aqui, que é uma outra espécie de titânio, né? Não saberia dizer, mas a grande sacada ou a grande vantagem dessa técnica, né, a CVD, é que você consegue fazer wafers, né? Você consegue fazer camadas de espécies diferentes, né? Então, isso é muito interessante para quem trabalha com a síntese de células voltaicas, né? Que está muito na moda, né? Essas células, essas placas fotovoltaicas que convertem a luz do sol em energia elétrica, né? Então, a maioria dessas placas elas podem ser sintetizadas pelo método CVD, né? O Chemical Vapor Deposition, tá certo? E temos também um método que é extremamente simples, né? Que talvez o Willy conheça, né? O método de eletrodeposição. Não sei se ele trabalhou com a parte de materiais, mas um potenciostato, 2 eletrodos, né? Um sistema de 3 eletrodos, um referência, um cátodo e um anodo, e você aplica uma diferença de potencial com uma espécie química dentro daquela solução, certo? Com o tempo você começa a crescer um filme do material sobre o substrato que você deseja, certo? Pode ser tanto no sentido anódico ou catódico, dependendo da diferença de potencial que você aplicou ali, você vai crescer uma espécie que vai ter diferentes tipos de morfologia. Então, vai depender da velocidade de varredura do potencial que você aplicou, né, do tempo, se você faz um processo que é em função do tempo, né, você também tem morfologias que são muito distintas. Então, aqui você pode observar nas micrografias, você pode ter estruturas muito interessantes. E se dependendo da tua aplicação, um filme que é poroso dessa maneira, ela vai te conferir uma atividade muito interessante, tá certo? E esses 3 primeiros aqui, a decomposição térmica, sol, gel e hidrotérmico, a gente vai falar um pouco mais
detalhado deles. Esse método de decomposição térmica foi foi a principal técnica que eu adotei no meu doutorado, né? Essas imagens aqui, esse sistema, foi o que eu utilizei no meu doutorado. Então, o que eu fiz lá, né? Eu sintetizei essas estruturas aqui, né? Que a gente chama de nanalteres, né? Os dumbbells, né? O que eu fiz, né? Eu sintetizei, por exemplo, aqui nessas imagens de microscopia, vocês estão vendo que tem dois tipos de partículas, né? Uma mais escura, né? Mais pretinha, e uma tonalidade de cinza mais claro, mas que difere do que tem aqui no fundo, né? Aqui no fundo, nós temos aqui simplesmente um filme de carbono, né? Onde essas partículas elas estão presas ali, certo? Essas partículas escuras, essas pretas, elas são nanopartículas de ouro, né? E essa segunda que está colada nela é uma nanopartícula de óxido de ferro. É a magnetita que a gente tinha falado lá atrás, o Fe3O4. Então, utilizando um sistema parecido com esse que vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, utilizando um balãozinho volumétrico, né? Com um sistema de condensação, um termômetro, né? Eu usava um sistema Schlenk, né? Que esse sistema Schlenk, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um sistema que permite que você tire todo o oxigênio e toda a umidade dentro do meio racional, né? Ou seja, para eu conseguir fazer a síntese desses materiais, eu precisava de um sistema que não tivesse nenhum traço de oxigênio e nada de umidade, porque senão eu não conseguia formar essas estruturas, tá certo? Então, qual era a primeira etapa? Eu fazia a semente de ouro, né? E numa etapa seguinte, eu com a seringa dentro de uma caixa cheia de nitrogênio, um ambiente totalmente inerte, eu coletava essas nanopartículas de ouro e injetava a quente num meio que continha o meu precursor de ferro, certo? E aí, instantaneamente, o sistema mudava de cor, né? Eu tinha esse sistema um pouco mais amarelado, né? E conforme eu injetava as nanopartículas de ouro, ele ficava bem escuro, que essa coloração que, assim, que parece preto, né? Mas ele é ligeiramente roxo, né? Ele tem uma coloração um pouco roxo, certo? E aí, dependendo das minhas condições de síntese, eu conseguia ter um sistema heterogêneo que eu chamava de híbrido, né? Que é somente uma semente e o componente que crescia sobre o ouro, ou eu tinha um sistema que eu chamava de nanoflow, né? O nanoflower, né? Que onde eu mudava somente o tamanho da semente de ouro, e aí ao invés de apenas um único domínio que cresceria, cresciam às vezes 3, 2, até 4 pétalas ao redor da nanopartículas de ouro, certo? Dependendo do meu tempo de recozimento, ou seja, ao invés de eu fazer esse processo em 30 minutos de aquecimento, se eu deixasse 1 hora, aí eu já tinha uma estrutura dos tipo casca-caroço, ou seja, a minha partícula de ferro cobria totalmente a minha partícula de ouro, e aí eu tenho esse sistema aqui de baixo. Então, mudando somente as condições dentro da síntese, eu tinha a estrutura com o ouro exposto, uma estrutura com o ouro coberto, mas com um formato de uma flor, ou somente com a temperatura um pouco mais elevada, eu tinha um sistema totalmente coberto, certo? Lá na frente, o que foi que eu fiz? Eu publiquei esses dados, eu tentava testar a atividade catalítica desses sistemas, né? Porque eu queria estudar a interface entre o ouro e o óxido de ferro. E aí, ali eu tinha uma densidade eletrônica que era diferente de qualquer sistema que havia sido feito naquele momento. Então eu estava tentando ver se eu tinha descoberto um catalisador novo, né, que poderia ter uma resposta catalítica mais apreciável na reação que eu estudava, né? Esse sistema permite você, eu trabalhei no meu caso com ouro e ferro, mas você poderia fazer com platina e óxido de ferro, prata e óxido de ferro, certo? Então é um sistema bem versátil, bem legal. Mas, ou seja, eu tinha que ter um sistema de síntese muito bem controlado que me permitisse ter um controle total dos eventos de nucleação e crescimento. Lembra que eu falei lá daquela curva de nucleação e crescimento? Então, eu tentava separar esses eventos para conseguir chegar nessas estruturas, tá certo? Ah, Luelk, mas aí eu não tenho, na minha universidade que eu trabalho, eu não tenho como trabalhar com um sistema tão controlado, né? Dá para fazer coisas interessantes? Dá sim, gente. O método Sol-Gel, ele é um dos métodos mais antigos, né, de síntese de nanoestruturas e
e é utilizado até hoje, e você vê publicações tanto em Nature, Science e outras revistas que têm índices altíssimos, né? Utilizando um método simples de síntese, né? O método Sol-Gel, né, ele é baseado nos precursores inorgânicos e etapas de polimerização seguidas de etapas de polimerização e secagem. Basicamente é isso. Então, o que é que se fazia, né? Eu trabalhei com esse tipo de sistema junto com o professor Sasaki, lá no departamento de física da UFC. Lá nós trabalhávamos com umas ferritas de zinco, ferritas de cobalto, né? Ele estudava as propriedades magnéticas desses materiais, certo? Utilizando um método muito simples. Então ele pegava uma solução de óxido de cloreto de ferro, cloreto de zinco, né? Misturava tudo isso nas suas determinadas proporções estequiométricas. E aí o professor, no caso, ele patenteou uma rota sintética utilizando gelatina dessas comestíveis, né? Então, nós tínhamos na primeira etapa a etapa Sol, que é uma etapa de solução, né? Junto com a gelatina, ainda quente, certo? E essa gelatina ela ganhava consistência, começava a etapa de polimerização, né? Ficava a gente deixava secar durante a noite inteira com uma temperatura bem baixa, certo? E você tem um aerogel, né? Ele seca e vira um pó praticamente, né? Nesse caso aqui está um molde, né? Mas a partir dessa etapa aqui você faz o que você acha legal. Você pode, por exemplo, simplesmente calcinar, né? Ou você pode usar esse aerogel, né, da maneira que está aqui, né? Você pode formar uma cerâmica mais densa, você pode calcinar e ter um pó, certo? E dar a aplicação que você deseja, né? Ou você pode, por exemplo, utilizar a solução nessa etapa aqui do sol, né, o colloide, e através de técnicas de spray, deep coat ou spin coat, que são técnicas para espalhar esse gel em cima de uma superfície, você consegue fazer filmes finos, né, de materiais que têm características semicondutoras e utilizar, por exemplo, como fotoeletrodos, né, para desprendimento de hidrogênio, liberação de hidrogênio, certo? Ou até mesmo fotorredução de CO2, certo? Que é uma aplicação bem nobre que está dando hoje a materiais semicondutores, óxidos semicondutores, por exemplo. Então é uma técnica que tem vantagem de você conseguir fazer em temperatura ambiente, você tem um material que tem uma boa homogeneidade, né? Você consegue fazer a síntese em baixas temperaturas, 100, 200 graus, qualquer forno de laboratório você consegue fazer, né? E você tem essa facilidade de ter essas partículas com tamanhos e formatos diferentes. Tem um método clássico que é o método hidrotérmico, certo? Que nada mais é onde você vai pegar os mesmos precursores, parecido com a etapa Sol-Gel, só que dessa vez você coloca ele dentro de um vaso de Teflon, né? Por que o Teflon? Teflon por conta dele ser um material que ele é inerte, né? Então ele não vai reagir com os teus componentes que tem ali dentro. Então você coloca dentro do Teflon, por sua vez você coloca o Teflon dentro dessa camisa de aço e fecha, certo? Então você tem aqui e coloca no forno, né? Então é uma rota de síntese que você pode trabalhar na ordem de 100 graus até 350. Eu diria que a 350 já é até alto demais, certo? Diria que até 250 você consegue fazer legal, certo? Então ele tem uma vantagem que você, além da temperatura, você consegue ter pressão no sistema, certo? Então você tem aí um sistema que você consegue fazer uma gama de materiais gigantescas, né? Então você pode fazer zeólitos, você pode fazer materiais porosos, diferentes composições, né? Então na minha iniciação eu trabalhei com sílicas mesoporosas. O Marcos trabalhou, né? O professor Marcos trabalhou com os zeólitos, fazia síntese a partir de argilas e é utilizando esse tipo de sistema. Então ele é muito versátil. Você consegue também fazer síntese de óxidos, de diferentes composições químicas utilizando esse sistema, tá certo? Então, gente, aqui eu acho que a transição não ficou legal, mas
Eu vou começar a entrar agora, rapidamente, eu vou falar de maneira bem simples como que a gente caracteriza esses sistemas, certo? Os sistemas em escala nanométrica, você normalmente utiliza algumas técnicas que vão te ajudar a identificar se o teu material ele é cristalino, se ele é amorfo, se ele tem características, propriedades ópticas ou espectroscópicas interessantes, certo? Eu diria que a técnica mais básica para você utilizar é a difração de raio-x. Eu não sei se vocês têm familiaridade com essas técnicas, mas os raios-x ele foi primeiramente descoberto, né, por esse pesquisador, que eu não vou me aventurar a dizer o nome dele, mas ele estava trabalhando com um tubo de raios catódicos que na época já havia sido descoberto. E nos experimentos dele, ele pegava esse tubo de raio catódico e apontava para umas folhas contendo platina cianida ou algo do tipo. É como se fosse uma folha contendo um material que era sensível a algum tipo de radiação. E, para sua surpresa, quando o tubo de raio catódico chegava perto de uma dessas folhas, ele notava que essa folha ficava brilhosa, né? Ela emitia uma luz diferente e ficava manchada, né? E, para surpresa dele, a folha continuava manchada, mesmo se ele tivesse um cuidado de pegar o tubo de raio catódico e colocasse numa folha de cartolina escura. Ou seja, aquilo que estava atingindo aquela folha também atravessava a cartolina, certo? E numa das curiosidades dele, e eu acho que é isso que fascina a gente ver como que os cientistas antigos descobriam as coisas, é que eles faziam os experimentos por curiosidade mesmo, parecendo coisas de criança, assim. O que foi que ele fez? Ele ficou segurando o tubo catódico com a própria mão e colocou a folha aqui na frente. Então, para surpresa dele, ele viu que o que revelou na folha na frente foi os ossos da mão dele, né? Então, a partir daí, os raios-x passou a ser utilizado, né, como em uso de radiografias para diagnóstico médico, né? Então, ele percebeu que os raios-x eram uma radiação de alta energia, que tinha capacidade de penetrar em organismos vivos, né? Só que dependendo da superfície, ele poderia ser atenuado, né? Então, tecidos como ossos, dentes, né? Ele atenuava bastante esse sinal e aí ele revelava na frente de uma chapa, né, que é o que a gente conhece hoje, que é utilizado até agora, certo? Entretanto, né, um pouco mais para frente, notou-se que os raios-x eles poderiam ser utilizados de uma outra maneira. Então, por exemplo, quando você utiliza um feixe de raio-x monocromático, ou seja, você coloca um prisma e seleciona uma faixa de energia específica, ou seja, você tem um único comprimento de onda, né? Quando esse comprimento de onda, que é a distância do ponto mais alto de uma onda até a outra, quando essa distância ela é proporcional à distância entre um plano atômico e o outro, você começa a ter interações que podem ser construtivas ou destrutivas, certo? E esse feixe ele é difratado, certo? E o ângulo com que ele é difratado, né? Ele obedece a essa equação aqui, que é o n lambda 2D seno de θ, onde esse lambda é o comprimento de onda da radiação incidente, e o d é justamente a distância entre esses dois planos. E quando você plota isso, ou seja, ele gera um difratômetro, você vê algo como que está aqui nessa figura, né? Você vê um gráfico com vários picos. E esses picos são proporcionais à distância entre os planos dos materiais, certo? Então, por isso, difração de raio-x, ou seja, tem um raio, um feixe de raio-x que bate numa superfície e ele difrata, certo? E aí a distância, né, entre esses planos, né, dos raios difratados, ele segue essa lei de Bragg e vai aparecer
um gráfico com vários picos. E esses picos são relacionados, perdão, aos planos cristalográficos do material. Se não aparece esses picos, ou seja, ele aparece uma barrigona assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Mas, por exemplo, se você faz um raio-x de um material à base de carbono, você vai ver um halo assim, né? A gente chama de halo. Na verdade, parece uma barriga. A gente tem a mania, né, dentro da academia, de dizer que assim, formou essa barrigona aqui, né? Então você sabe que não difratou nada. Então você sabe que o feixe que incidiu sobre a tua amostra, ele formou interações destrutivas, nada difratou. Então você tem um material que é amorfo, não há ordenação, né? Não tem ordenamento entre os átomos ao longo alcance, certo? No caso dos nanomateriais, quando você tem materiais muito pequenos, os picos eles aparecem como está aqui nesse gráfico em vermelho. Você tem uns picos um pouco mais alargados, né? E o alargamento desses picos, né, está diretamente relacionado ao tamanho do domínio cristalino, né? Peço até que me corrija alguém aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas aí quando você tem, por exemplo, um material que é um book, por exemplo, se você pegar uma folha de ouro, douradão mesmo, né? Se você fizer uma difração de raio-x, você vai ter ali picos muito estreitos, muito parecidos com o padrão que você tem aqui embaixo. Ou seja, você tem um ordenamento ao longo alcance, né? Então você tem picos muito bem definidos, bem estreitos, bem definidos, certo? Então você tem um material bulk. Quando já os picos aparecem já mais alargados, você tem um material nanoestruturado, tá bom? Então eu diria que essa é a primeira técnica que se faz quando você faz uma síntese de um material. É saber se o meu material ele é cristalino ou não, certo? Outra técnica que se utiliza bastante é a famosa espectroscopia na região do ultravioleta visível, né? A gente já mostrou lá atrás, né, que quando você tem nanopartículas de metais nobres, por exemplo, você tem ele apresenta uma coloração diferente, né, bonita, por muitas vezes bonita, né? Você tem aí a nanopartícula de ouro em água e clorofórmio, olha só a diferença, né? Ou seja, o que é que fez com que ele mudasse, né? Eu tenho nanopartículas do mesmo tamanho, só que uma está em água e a outra está em clorofórmio. Nada mais do que o meio, né? O ligante que está na superfície dessas partículas. Vai perturbar a nuvem eletrônica que nós temos ali. Nós temos, então, o efeito plasmônico um pouco mais acentuado, certo? E ele vai sofrer esse deslocamento e você tem aqui um deslocamento do pico de absorção, né? Então, para o primeiro aqui em água, você tem um pico em 519 e em clorofórmio você tem um pico de absorção aqui em 532, certo? Então, o deslocamento aí é por conta da contribuição do solvente. Agora, se você olhar, por exemplo, partículas com tamanhos diferentes, então essa banda começa a largar. Então, já é um indício, se você consegue diminuir o tamanho das partículas, você vai ver um alargamento dessas bandas de absorção, tá certo? Outra técnica que é bastante utilizada, né, principalmente quem trabalha com polímeros, é a técnica de potencial zeta, que nada mais é do que uma técnica que ela mede, né, o espalhamento da luz, né, em colóides, certo? E o espalhamento se dá principalmente pela formação dessa dupla camada elétrica na superfície das partículas, e você consegue medir o raio hidrodinâmico dessas partículas, que vai ser bem próximo, viu, do tamanho real da partícula, né? Imagina que essa dupla camada elétrica ela é bem fininha, né? Ela é causada pela estática da superfície, né? Junto com as moléculas, né? Ali as cargas que tem dentro da solução, tá certo? Então você consegue ter um histograma de distribuição de tamanho. Então, se eu quero ter uma ideia de qual é o tamanho da minha partícula dentro da minha solução coloidal, é assim que a gente usa esse termo, né? Quando eu tenho partículas em solução, a gente não chama de solução, né? A gente chama de dispersão, né? Ou de colóide, né? Então, você consegue ter uma ideia, né? Dessas propriedades, né? Se o teu colóide,
né, ele está bem estável, se não está tendo sedimentação, se o tamanho das partículas ela está dentro do que você está estimando. E aí o legal de você caracterizar essas partículas é que você consegue correlacionar as técnicas, né? Então, se você fez difração de raio-x e você fez a distribuição de tamanho pelo potencial zeta, pela equação de Scher da difração de raio-x, você consegue ter também uma estimativa do tamanho do teu cristal. Então, você consegue ver se as duas técnicas estão conversando, certo? E aliado a isso, você tem um espectro de UV-Vis, se você consegue, então, ver se tua partícula também está pequena, né? A cauda do UV-Vis vai te dar uma informação com relação à agregação das partículas. Então, se ela tem uma cauda muito longa, que ela não está descendo ali no espectro de absorvância, também é um indício de que você está tendo agregação, né? E vai dar uma agregação aqui na tua análise de potencial zeta, tá certo? Então, o método científico é isso, é você também saber, né? A minha orientadora de doutorado, ela falou assim, ó, você tem que namorar os dados, né? Não é simplesmente você coletar o teu resultado, plotar e dizer assim, ó, o que eu estou vendo é que tem aqui uma partícula de 3 nanômetros. Beleza, mas a tua técnica te dá mais informação do que isso. Então, é interessante que você consiga fazer esse tipo de correlação, tá certo? Outras técnicas de caracterização, né, você tem uma infinidade de técnicas, e conforme o que você tiver disponível, você vai utilizando, certo? O Marcos, ele falou aí, né, eu trabalhei cerca de uns 2 a 3 anos, uns 2 anos e meio, lá no Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, certo? É lá onde nós temos o maior acelerador de partícula atualmente do mundo, né? É o mais moderno que tem no mundo, né? Daqui a alguns anos a gente vai perder com o que a China tá construindo lá, mas até o momento nós temos esse acelerador síncrotron, né, que produz aqui o feixe mais brilhante do mundo, certo? E o que é que esse acelerador de partícula faz? Ou seja, nada mais é do que o feixe de raio-x, né? O mesmo feixe que faz a difração, só que você tem um feixe com uma energia extremamente alta, certo? Que vai te dar uma resolução muito grande, né? Então, você vai ver que algumas pessoas falam, o síncrotron é um microscópio gigante, né? Que é justamente isso, né? A gente falou que o comprimento de onda, quando ele é proporcional ao tamanho dos átomos, você consegue ter resolução atômica, certo? Então, utilizando técnicas Lewis síncrotrons, você consegue fazer, por exemplo, absorção de raio-x, espalhamento de raio-x, então você consegue ter definição quanto morfologia, estado de oxidação de nanoestruturas, você consegue desvendar a estrutura de DNA, de vírus, certo? Então, esse eu diria que é o grande orgulho do Brasil, é esse tipo de laboratório, é esse laboratório nacional que está sofrendo, principalmente nos últimos anos. Eu acho que a gente não precisa entrar nesse assunto, mas vale a pena pensar, né, o legado que a gente está deixando escorrer pelos dedos aí por conta de políticas públicas que não estão dando o devido valor para a ciência brasileira. Mas, enfim, outras técnicas espectroscópicas podem te ajudar a caracterizar o material, técnicas de XPS, Raman, o famoso infravermelho com transformada de Fourier também te dá informações com relação à química de superfície de uma maneira fenomenal, certo? Técnicas de área superficial, quando se trabalha com material poroso, né, para você saber quanto de área que esse material te dá, e as famosas técnicas de imagem, né, as técnicas microscópicas, né, que é a técnica onde eu me especializei, né, e boa parte dela eu desenvolvi dentro desse complexo de laboratórios, né. Aqui dentro, né, nós temos o laboratório, o LN Bio, nós temos o LNLS, que era aqui, é o antigo síncrotron, esse prédio aqui, aqui de baixo, né? Aqui para você ver então a diferença entre os dois síncrotrons, né? Esse agora ele vai virar agora um museu, né? Ele já foi desativado e agora só o grandão aqui que está começando a entrar em operação.
né? E tem aqui atrás aqui o prédio do LN Nano, aqui onde nós temos todo o parque de microscopia eletrônica, talvez o maior da América Latina, com microscópios poderosíssimos. Então, só para contextualizar, eu tenho quanto tempo ainda, Marcos, por favor? Não é o quê? São 7h25. E assim, você pode ir mais um pouquinho, mas é bom deixar um tempinho para as perguntas, né? Eu vou avançar aqui um pouquinho mais rápido, então, Marcos. Porque a gente vai até as 20, viu? Certo. Eu vou dar uma acelerada aqui. Então, assim, gente, só para contextualizar, a microscopia eletrônica ela é uma técnica, né, que eu tenho um apreço muito grande, né? Que eu lembro que um pesquisador conversando com a gente e falou assim, ó, ele fez ele parafraseou aquele ditado popular contra fatos não há argumentos, né? Ele parafraseou dizendo contra fotos não há argumentos, né? E tipo, nada mais interessante quando se fala de nanoestruturas, quando você tem a foto, né, do teu material, você consegue ver o formato dele, né? E isso, né, começou, né, desde lá na década de 20, né, quando os primeiros pesquisadores começaram a preparar, né, e construir os primeiros microscópios. Essa aqui o primeiro microscópio de transmissão desenvolvido pela Siemens, certo? Ali lá em 1938. Né? Desde lá para cá, né, houve um avanço muito grande, né, e nos permite ter uma resolução brutal em relação aos microscópios ópticos, né? O microscópio óptico é, né, muito utilizado ainda em sistemas biológicos, né? Ele é barato, ele é robusto, ele não é evasivo, ele tem uma resolução que é limitada à faixa de luz, né? Lembra que eu falei, né? Eu acho que a grande sacada que eu deixo nesse mini curso é que o tamanho do comprimento de onda é o que vai determinar a resolução com que você vai enxergar as coisas em ciência, né? Então, por exemplo, a faixa de luz visível, você tem um comprimento de onda grandão, né? Então você consegue enxergar coisas que estão dentro desse comprimento de onda, certo? Que agora eu não lembro de cabeça, mas enfim, é a resolução do olho humano, certo? Que vai até alguns microns, né? Já os microscópios eletrônicos, ele tem uma alta resolução porque você agora usa, ao invés de luz visível, você usa feixe de elétrons, né? Então você tem um maior poder de resolução, um maior poder de magnificação, e você tem os sinais que são gerados quando os elétrons interagem com a matéria, né? Então você tem sinais ali que podem te ajudar na caracterização do material. Essa imagem aqui é uma imagem de microscopia de transmissão no modo varredura, né? Então você observa aqui que essas bolinhas são átomos, gente, certo? Então, assim, quem disse que você não consegue ver átomos, né? Você está vendo aí, são fileiras de átomos, né? E você consegue definir qual o tamanho desse átomo. Tá certo? Isso aqui é uma nanopartícula de ouro, né? O ouro é muito fácil de ver na microscopia, certo? Mas olha só, você consegue ver aí algumas centenas de átomos, tá certo? A grande diferença entre esses microscópios é que você tem, por exemplo, tanto o microscópio de varredura, né, que é o Scanning Electron Microscopy, né, e você tem o Transmission Electron Microscopy, que é o microscópio eletrônico de transmissão. A grande diferença entre eles dois é que o feixe de elétron que é gerado, ele varre a amostra, você tem um feixe que é colimado, um único ponto, um único spot, e ele varre a amostra, certo? E o sinal que é gerado chega num detector e gera a imagem. Já o transmissão não, o feixe é transmitido, por isso o nome transmissão. Ou seja, o feixe de elétrons chega de forma paralela, atravessa a tua amostra e eles geram ali uma sombra. E é aquela sombra que você consegue ver pelo detector, certo? E existe esse modo aqui, que é o STEM, que é o Scanning Transmission Electron Microscopy, que nada mais é que é
o microscópio eletrônico de transmissão operando no modo varredura, ou seja, você pega o feixe de elétrons, colima todo ele e você varre ao longo da amostra. Tá certo? Então aqui são as duas estruturas dos dois microscópios, né? Aqui você tem um esquema do que é um microscópio de varredura. Você tem um canhão de elétrons que vai passar aqui por uma série de lentes condensadoras, que nada mais é do que são bobinas que tem um campo magnético, e aí ele vai fechando esses elétrons até chegar numa condição aqui que os elétrons estão colimados e ele varre a amostra. E aqui tem os detectores, né, que vai pegar os sinais da interação aqui. Já o transmissão não, olha onde é que fica a amostra, bem no meio, ó. Então, o elétron é gerado aqui em cima no canhão, passa por uma série de lentes, o feixe chega paralelo na amostra, atravessa, passa por um monte de outros componentes e é gerado aqui embaixo aqui no detector, tá certo? Então, falando um pouco mais a fundo do que é o microscópio de varredura, aqui é uma visão da peça polar do microscópio de varredura, né? Aqui é de onde saem os elétrons, certo? Essa aqui é uma foto lateral, esses componentes aqui do lado são os detectores, certo? E aqui você tem uma outra visão vista de baixo, né? Se você olhasse essa peça cônica de baixo, você tem essa visão aqui da esquerda, né? Então tem aqui a pontinha por onde saem os elétrons, você tem aqui um detector de elétrons retroespalhados, tem aqui um detector de EDS, que é um detector de raio-x, aqui tem um outro detector de elétrons secundários e um outro detector aqui de pressão variável, certo? Então você consegue coletar diferentes tipos de imagens utilizando o mesmo feixe de elétrons e a mesma amostra. Só basta você utilizar um detector diferente. E aí eu vou passar rapidão aqui sobre o que tem, né? Então, por exemplo, nós temos a principal imagem que você coleta no microscópio de varredura é o de elétrons secundários. Então, qual é a principal característica desse tipo de sinal? É um sinal que ele é rico em detalhes. Olha só, isso aqui é uma amostra que eu estou trabalhando agora no doutorado, no pós-doc. Né? Eu faço a síntese de um material à base de vanádio e bismuto, né? Que ele por eletrodeposição. Então, olha só, ele forma umas agulhas e forma tipo umas bolinhas que parecem uns ouriços. E quando você chega mais próximo disso, você vê que essas agulhas, na verdade, são placas, né? E ela está cheia de detalhes. Esses detalhes eu só consigo ver utilizando elétrons secundários com uma faixa de energia bem baixinha, só para que o elétron interage com a superfície e me dá essa resposta de relevo, né, de superfície, que vai te dar essas informações, essa riqueza de detalhes. Agora, se você utiliza, por exemplo, um detector de retroespalhados, olha aqui a minha mão, os elétrons passam, bate na tua amostra e aí os elétrons eles sofrem uma reflexão quase que de 0 grau. Então esses elétrons, né, se é o Bethe scattering electron, você tem um elétron que ele está batendo na tua amostra e está voltando. Então, ou seja, ele vai te dar informação com relação à composição química. Então, por exemplo, a região que está mais clara aqui quer dizer que são formadas por elementos mais pesados, com número atômico mais pesado. E a região mais escura quer dizer que absorveu mais esse fóton, esse elétron, né? Então ele aparece de uma forma mais escura. Então, com certeza, só olhando para essa imagem, eu consigo dizer que aqui essa região mais clara é formada por elétrons, por um elemento mais pesado, e a região mais escura por um elemento mais leve. Elke, mas eu consigo identificar qual que é esses elementos? Eu consigo. Aí eu uso um detector de EDS, né? E aí eu consigo ter esse espectro aqui, ó, que eu posso fazer no formato de ponto, né? Ó, P1 e P2. Então eu pego a minha sonda, coloco aqui no P1 e peço assim, ó, mede que elemento que está aqui. Aí ele vai me dar aqui um espectro, ó. Então, de cara aqui eu consigo ver que no P1 é um composto à base de nióbio, ou seja, um elemento mais pesado. Enquanto que aqui no P2, que aparece mais escuro, está aqui o espectro P2, do ponto 2. Ó. É um composto à base de ferro ou manganês.
tá certo? Então, é um elemento mais leve, tá bom? Então, eu consigo também ter outras variedades para descobrir essa composição química, fazendo uma varredura em linha, né? E consigo também fazer, por exemplo, um mapeamento, né, desse material. Então, olha só, eu consigo fazer uma análise coletando esse sinal por EDS, né, da minha superfície, e depois eu consigo montar um mapa, olha só. Então eu consigo, ó, ver onde é que tem só alumínio, onde que tem só potássio, onde que tem só sódio, silício. Depois eu posso juntar tudo aqui, ó, e eu tenho essa saladona aqui, mas consegue me dizer exatamente onde que eu tenho cada domínio de cada elemento dentro da minha amostra. Se eu quero algo mais sofisticado, mais bonito, eu posso fazer isso aqui, ó, o Layer Map, que é uma junção da tua imagem de elétron secundário, ou seja, que eu tenho uma riqueza de detalhes, eu faço o mapeamento por EDS, e depois eu junto essa imagem com essa, e eu tenho esse negócio bem legal aqui, ó, olha só. Numa mesma imagem eu tenho, então, informação de composição química, informação de relevo, ou seja, detalhes da superfície do meu material, e eu consigo identificar onde tem cada material diferente nessa região. Legal, né? Na microscopia de transmissão, né, eu consigo fazer basicamente as mesmas coisas que o MEV faz, certo? Só que eu consigo fazer agora com uma riqueza de detalhes muito maior, né? Então eu tenho uma resolução na ordem de 0,02 nanômetros. E assim como eu tenho no varredura, eu tenho uma grande quantidade de detectores também, né? Então nessa hora aqui eu vou na verdade trazer os trabalhos que eu fiz, né? Então aqui o primeiro que eu mostrei para vocês, né, que foi essa publicação aqui, onde é um trabalho que é puramente de microscopia. Então imagina só, é um trabalho onde a difração de raio-x não me deu a resposta. A espectroscopia na região do infravermelho também não me dá a resposta. Então, para saber que eu tenho a formação de uma florzinha ou de uma estrutura do tipo casca-caroço ou de uma estrutura heterogênea, eu só consegui essa informação através da microscopia eletrônica de transmissão, certo? Então, é quando eu volto com aquele argumento, né? Contra fotos, não há argumentos, né? No caso, aqui eu consigo provar por A mais B, né, que eu tenho diferentes tipos de morfologia mudando apenas parâmetros de síntese de material, certo? Aqui outro material, é o mesmo material, mas aqui eu fiz o teste catalítico, né? Então, notem que aqui essas curvas é da atividade catalítica, né? Então, fiz 3 reações seguidas, né? E o que foi que eu observei? Que eu comecei a perder a minha atividade. Tá vendo que agora a porcentagem de conversão de CO2 foi diminuindo em função do tempo. E eu não conseguia dizer por quê, porque aí eu batia o raio-x e me dava as mesmas coisas. Eu tinha o mesmo sinal do ouro, o mesmo sinal da magnetita, e eu não conseguia ver por quê. Só quem me deu a resposta foi a microscopia. Então aqui, por exemplo, ó, aqui fica mais claro quem é o ouro e quem é a magnetita. Essas imagens aqui de baixo, da esquerda, é antes do processo, e essas da direita é o mapeamento após o processo. Olha só o que aconteceu. Eu tenho uma estrutura mais escura no meio, vocês estão vendo isso? O que é que aconteceu? Após o processo de catalítico, né, eu tenho a formação de uma estrutura oca. Então, eu perco o contato da minha interface entre o ouro e o óxido de ferro, o que justifica a minha perda de atividade, certo? Então, esse tipo de resposta eu só tive após uma vasta investigação por microscopia, tá certo? Eu fiz outros trabalhos também envolvendo a parte de catálise. Aqui é um catalisador à base de platina, prata e carbono, né? Aqui nós fizemos a atividade catalítica mostrava que o nosso catalisador, né, ele tinha uma atividade muito mais alta, 5 vezes mais alta do que o mesmo catalisador, só que sendo comercial. Só que as técnicas convencionais não nos davam a resposta, né? Por que isso acontecia? Eu só consegui ver por microscopia, ou seja, eu tenho a formação de clusters de platina, né? Átomos, são nanopartículas com algumas dezenas de átomos de platina.
E lembra que eu falei para vocês? Eu diminuí o tamanho da platina, eu aumentei a reatividade catalítica do meu material. E isso eu só consegui enxergar vendo as imagens, né, do meu catalisador, tá certo? Então a gente conseguiu, né, propor um mecanismo das reações que acontecem na superfície do meu eletrodo. Então foi um trabalho bem legal, certo? Numa revista que tem um fator de impacto bem interessante, né? Essa publicação também foi recente, né? Nós fizemos aqui filmes de óxido de cobre por eletrodeposição, né? Só que o óxido de cobre 1 ele tem um problema muito grave de fotocorrosão durante o processo, né? Então a gente promoveu, né, a formação de um filme que protegia esse filme como da fotocorrosão. E aí ele fica com esse aspecto aqui, né? Tem até formação dessas partículas menores aqui na superfície, mas que conferiu uma maior resistência desse catalisador ao processo, entendeu? Então isso foi interessante mostrar por microscopia de varredura, nesse caso, que nós tínhamos então um material um pouco mais resistente ao processo de fotocorrosão, né? Além disso, eu trabalhei com vários materiais com aplicações para remediação ambiental, né? Então aqui um trabalho com a Adonai, lá da UFC, né, que ele sintetizou aqui um zeólito com nanopartículas magnéticas, né? Então, você conferir uma propriedade magnética a um material que ele vai atuar como absorvente, adsorvente de um determinado poluente, é interessante que eu retire aquele material depois, eu consiga recuperar, certo? Então, você tendo um material que ele tem uma propriedade magnética, a aplicar um campo magnético, você consegue recuperar esse material, né? Da mesma maneira, a gente também fez com a sílica mesoporosa, né, com um trabalho com o professor Ronaldo, lá na UFC, né? E mais recentemente também a gente fez materiais à base de carbono com propriedades magnéticas, certo? Também a microscopia ajudou bastante para identificar esses componentes ao longo do material, certo? E entre outros trabalhos também. E aqui são trabalhos que eu desenvolvi desenvolvendo materiais para aplicações biomédicas, certo? Então aqui com o professor Pierre, também da UFC, né, a gente sintetizou uma hidroxapatita que serviu como um aditivo, né, para um material para utilizar em próteses dentárias, certo? Aqui a gente utilizou um método de síntese diferente para conferir uma cobertura para nanopartículas magnéticas para aplicação como um agente de contraste em ressonâncias magnéticas, certo? E esse trabalho mais recentemente, onde aqui eu explorei o máximo de questões de síntese, né? Então, por exemplo, eu fiz a síntese de nanocubos de magnetita, eu recobri esses cubos com uma capa de sílica, porque eu gostaria de aplicar esses materiais como um sensor, certo? Então, eu conferi primeiramente a propriedade magnética, depois eu recobri com sílica, depois adicionei um material à base de európio, e então eu tenho um material fluorescente, né? Então a gente depois testou com as hemácias aqui, para saber se o material ele tinha propriedades tóxicas, certo? As hemácias, né? Então a gente descobriu que a nossa funcionalização fez um material que ele tem uma baixa toxicidade e que tem potencial para ser aplicado como um sensor de moléculas com câncer, de tecidos com câncer, certo? E aí a gente precisava, para próximas etapas, ancorar aí o seu anticorpo, né, para que quando esse material encontre a célula doente, né, e a gente aplique o feixe fluorescente, essa molécula ela identifique, tá certo? Então é isso, gente. Aqui, só mostrando que com microscopia é possível ver o vírus do SARS-CoV-2, né, do Covid, também já existem vários trabalhos mostrando a estrutura do vírus aí, é algo bem interessante, né? Tem trabalhos em microscopia que é voltado na questão da arte, ou seja, esse aqui é um trabalho
lá da Unesp de Araraquara, do professor Marcelo Orlandi, né? Então, ele faz aqui um trabalho de Photoshop, mas esses materiais é um óxido de estânio de uma aluna dele, certo? Então, ele coloca para concorrer, né, nesse evento, o Nano Art Graphic, e existem outros trabalhos bem interessantes por lá, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a nanotecnologia, ela tem espaço sim, né, nos dias de hoje. Ela vai vir com tudo realmente para a próxima onda econômica, seja na remediação ambiental, seja na aplicação em processos em processos biomédicos, certo? Ela vai ser realmente vai atuar não como um mero coadjuvante, mas de maneira intensa nessa próxima onda econômica, com certeza. Eu acredito nisso e eu acho que o Brasil ele tem tudo para atuar bem, né? Ter um papel de protagonista, né? Talvez não é, é, produzindo remédios à base de nanoestruturas, mas nós temos outros tipos de campos que podemos atuar, né? No campo da energia, nós temos o Ceará, que ele é referência em energia eólica, né? Por que não na energia solar, certo? Então, é algo que a gente tem que pensar e eu acho que nós podemos ter um protagonismo muito bom nesse sentido. Muito obrigado e eu fico disponível às perguntas, gente. Falar aqui um pouquinho para tu beber uma água aí tranquilo, Elke. Cara, parabéns, viu, pela apresentação. Pessoal, se alguém quiser interagir com ele, perguntar alguma dúvida, algum questionamento, não se acanhe, gente. Fiquem elogiar o trabalho dele, porque ele mostrou que ele tem currículo, né? E está produzindo bastante. Ale, pode falar aí, Alessandro, professor Alessandro. Fale. Bom, em primeiro lugar, que eu quero parabenizar pela tua fala. Eu achei extremamente didática para mim, que não sou da área. Eu trabalho com educação em química. Ah, que legal. Foi extremamente esclarecedor e muito importante que me fizesse pensar várias situações de aprendizagem e os desdobramentos disso na sala de aula de ensino médio. Por incrível que pareça, tem muita coisa que dá para levar para lá. Eu sempre Tem. penso, eu costumo dizer, Luel, que a pesquisa de bancada de ponta, ela não deveria se restringir ao laboratório, que ela tem que chegar na sala de aula, porque é essa química que a gente precisa ver, é essa química que faz a gente pensar a explicação da natureza. O que a gente ainda trabalha no ensino médio me parece ainda muito uma química histórica. Eu não estou dizendo que ela não é importante, entende? Não, de forma alguma, eu acho extremamente importante tudo aquilo que se trabalha. Eu sou extremamente grato e feliz por ter esse óculos dessa história toda aqui. Mas eu acho que essa química que tu trazes hoje, esta é a que nos dá potência de fala. Essa é que explica a existência da ciência e o fazer científico. Então, queria te parabenizar, agradecer, porque foi extremamente gostoso te ouvir falar. Foi um momento assim Muito muito, muito obrigado. bom. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado muito, muito. Vou deixar aberto para o pessoal te fazer perguntas mais técnicas, mais da ordem técnica. Mas eu, enquanto químico, enquanto educador, me sinto muito feliz por ver algumas coisas que a gente não percebe no nosso cotidiano, que estão tão presentes, que nos fazem repensar a forma de ensinar a química. Muito obrigado. Eu compartilho desse sentimento com você. Eu sou licenciado, né? Então, eu vivenciei a questão da sala de aula, eu conheço as limitações, né? O ato de que o ato de ensinar ele tem, né? E eu acho que hoje não só a química, mas a ciência em geral, a gente faz ciência para cientistas, né? E eu sou totalmente contra, né, esse tipo de pensamento. Eu noto que as coisas estão mudando, certo, professor Alessandro? Eu acho que o que nós temos
temos visto, principalmente nos últimos dias e agora, né, nesse período de pandemia, nós temos visto muitos cientistas no Brasil se empenhando na questão da divulgação científica, certo? E é algo que eu prego. Eu acho que nós não devemos fazer só ciência para cientista, né? Para outros cientistas. Eu acho que tem o seu glamour, eu acho que é legal, eu acho É que charmoso, tem todo o charmoso. glamour, Assim, mas eu sou eu ainda penso... eu sou um grande romantizado ainda com a ciência, né? Mas eu acho que a gente tem que também. transpor essas barreiras, certo? Eu penso que essa conversa, eu vou te chamar de conversa porque para mim foi tão acessível, tão táctil tudo que tu disse, táctil na maneira que tu consegue estruturar muito bem teu raciocínio, muito legal te ouvir falar porque é realmente uma aula boa, assim, gostosa, sabe? Muito obrigado. Que faz a gente pensar nas microfísicas da ciência, sabe? E no caso na nanofísica, né, para ser mais específico. E fico pensando que essa tua fala ela tinha que estar, por exemplo, num momento que a gente estivesse planejando, sabe? Porque dali acho que a gente tem muito desdobramento para trabalhar várias questões. Que aí eu posso começar em modelos atômicos, por exemplo, Sim. E desdobrar a termodinâmica, a tantas outras coisas. Sim. Então, muito obrigado. Foi um espetáculo te ouvir falar. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcos. Convite nota 10, viu? Adorei. Muito obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma consideração? Está tendo muito elogio aqui. Não sei se você está acompanhando. Eu acabei de abrir o chat aqui. Muito obrigado, gente. O chat cheio de elogio, viu? Parabéns aí pela apresentação, pessoal. Todo mundo gostou, certo? Não é o que... eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho também e aproveitar, pessoal, se alguém quiser tirar alguma dúvida, abrir o seu microfone e falar, fica à vontade, viu? É só avisar, levantar a mão, ou então falar aqui no chat. Mas da minha parte, a minha fala, Luel, cara, parabéns, viu, pela produção, parabéns pela sua explanação, a sua explicação foi excelente. Como o professor Alessandro falou, foi bem didático, acho que a intenção, né, dessa tua apresentação é instigar a curiosidade de quem não trabalha na área e mostrar aí como é amplo e explorar, né, por esse caminho aí. O Willer foi citado várias vezes, né, Willer? Se aí, o Willer e você também, né? Que eu acho ele que citou... citou, Willer, quiser falar alguma coisinha também em relação à eletrodeposição, né? Pode ter seu status. Não, mas assim, eu acho que a maneira que eu pensei nesse mini curso, né? É isso que você bem colocou, Marcos, é instigar, a convidar aos estudantes, né? A se aventurar no mundo da ciência, né? Se não tem interesse em ser um cientista, mas ser um cientista do ensino, né? Como o Alessandro bem colocou, né? E já de antemão já faço o meu convite para minha palestra de amanhã, que eu prometo que vai ser mais curta do que foi a de hoje, né? Que é justamente se você tem um desejo de fazer uma pós-graduação, né? Que estratégias você deve tomar, né? Hoje nós estamos num período que está tão difícil, né? E eu vejo que a pesquisa brasileira ela vem sofrendo tantos ataques, né? Que isso desmotiva as pessoas a tentarem se aventurar, a funilar e engrandecer o seu conhecimento. Então, eu acho que amanhã eu vou falar muito dos percalços, eu vou falar como a vida de um pós-graduando é tortuosa, e eu acho que o Marcos ele concorda comigo, né, nesse sentido, né, é tortuosa e por muitas vezes perversa, né, e que nem tudo são flores, né? Eu acho que eu vim num momento, né, para pós-graduação em que eu achava que tudo eram flores. Eu sonhava em ser o próximo Nobel. E chegou no final do meu doutorado, eu só queria publicar o meu artigo, né? Então assim, tem muito disso e eu acho que amanhã eu quero passar, né,
a visão real do que é as coisas, mas não no sentido de te desmotivar a fazer, mas eu acho que ter mais o pé no chão e saber com o que você vai se deparar, né? E como você pode fazer esse caminho da melhor maneira possível, tá certo? Não é o que o Wirley levantou a mão, vai se pronunciar aqui. Fala aí, chefe. Só abrir o microfone. Pronto. Oi. Boa noite mais uma vez a todos e todas. O Elke. Boa noite. Não esperaria menos. Brilhante sua apresentação, seu trabalho. Muito obrigado. Né, eu estive um tempo em São Carlos, infelizmente não consegui visitá-lo. Né, com a Lúcia Mascaro, com a professora Lúcia. Conheço demais. E consegui visitar, mas sempre lembrando de você. Nossa, o Goiás que está aqui pertinho, em Campinas, e não consegui visitá-lo. Mas, assim, certamente um trabalho muito relevante. E eu queria saber de ti, o que você pensa como estratégias para trabalhar nanoestruturas, porque nós tivemos esse boom, né, de algumas décadas, né, poucas décadas, esse boom do nanoestruturado, tudo era nano, Sim, né, sim. tudo era nano, então nos projetos de pesquisa, tudo você tinha que colocar a palavra nanotecnologia, estrutura. E, bom, hoje saíram, né, se você pensar, nós pensarmos aí nos nanotubos de carbono, no grafeno, né, tem muitos trabalhos, né, o conhecimento está bastante consolidado. Então, qual o enfoque, qual é a pedida para hoje, para os dias atuais? Trabalhar nano, fazer pesquisa com nano, o que fazer de diferente? Qual é a nova tendência, no seu ponto de vista? Olha, Obrigado. Willy, muito, muito boa a sua pergunta e eu não sabia que você tinha trabalhado com a Lúcia Mascaro. A Lúcia, inclusive, ela é uma chefe, ela é minha chefe de tabela, assim, né? Hoje o meu pós-doc é no Centro de Inovação e Novas Energias, é um trabalho da Shell. Não estou te ouvindo, Marcos. Não, Marcos, o teu microfone está desligado. O pessoal poderia ir lá. Eu vou abrir aqui E aí... pessoal, só um instante, mano. Então, só então, terminando o que você tinha falado, Willy. Eu estou trabalhando nesse projeto, né, um grande projeto com a FAPESP e a Shell, né, que é uma verba, né, que vem da iniciativa privada, né, que aqui em São Paulo isso é algo mais próximo da realidade, né, não existe um incentivo bom nesse tipo de parceria, né, entre o setor privado e a universidade, né, e eu poderia te dizer, né, que eu concordo contigo nesse sentido de que se falou tanto em nano, né, houve realmente um boom de trabalhos, né, onde você tem aí, saiu muita coisa repetida, né, a gente também sabe que a literatura tem muito disso, né. Então, eu diria que hoje a grande dificuldade é essa, viu, William? É você tentar inovar, né, num campo onde já está bem consolidado. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com remediação ambiental logo ali na minha iniciação científica, no meu mestrado. No doutorado, eu comecei a caminhar no sentido de ter estruturas um pouco mais controladas, certo? Justamente para sair disso, né? Então eu fui buscar técnicas um pouco mais sofisticadas para ter um controle mais apurado das estruturas, certo? Para justamente tentar me sobressair no que já existia de publicação, né? Então eu tentei caminhar para a síntese de compostos com um elevado controle de morfologia e tamanho. Então, eu segui muito nesse caminho, certo? E eu diria que hoje a minha estratégia seria continuar nesse tipo de abordagem, ou seja, uma ciência que leva em consideração os parâmetros fundamentais, tendo um controle
de propriedades, certo? Mas tentar fazer uma aplicação, né, numa área mais que está mais quente, que seria a questão energética, certo? Hoje, né, eu nesse último ano, né, eu tenho trabalhado muito com fotoeletroquímica, certo? E eu tenho acreditado muito na questão da utilização de fotocatalisadores para a produção de moléculas que não moléculas que são minimizadas e transformar elas em moléculas de maior valor agregado, né? Então eu buscaria, por exemplo, estratégias para trabalhar com CO2, com nitrogênio, né? Transformação de nitrogênio em amônia, né? A gente sabe que o quão difícil é trabalhar nisso, né? O nitrogênio é uma molécula aí que tem essa tripla ligação, que tem um poço termodinâmico gigantesco, então contornar isso e transformar em amônia é difícil, tanto que o ciclo Haber-Bosch hoje ainda é a principal maneira de obtenção de amônia, né? Mas eu vejo que os trabalhos da fronteira do conhecimento estão caminhando nesse sentido, viu, Willy? Seria tentar sair da casinha, buscar realmente os problemas que nós temos hoje, né? Que são os gases de efeito estufa, né? Moléculas que não olham para elas de maneira porque não são fáceis de trabalhar, então eu apontaria nesse sentido, né? Buscar estruturas, nanoestruturas, nanocatalisadores com design e tamanho definidos para resolver problemas de moléculas de baixo valor agregado e transformá-la em outras moléculas. Seria a estratégia que eu seguiria hoje. Luelk, então, cara, mais uma vez eu vou agradecer, viu, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, por conta do avançado da hora, viu, Luelk? E vai já começar uma palestra aqui do evento também. Convido a todos para também acessarem lá através do YouTube, certo? E assistir a palestra do professor Bruno Leite, da UFRPE. E amanhã, como o professor Luelk falou, amanhã tem a palestra dele também. A gente vai ter ele de novo amanhã, falando justamente sobre essas expectativas aí da vida acadêmica, né? Da pós-graduação, né? Tá bom? Então, Luelk, mais uma vez, obrigado, cara, por aceitar o convite, viu? Prazer todo meu, eu estarei sempre à disposição e espero, né, além de amanhã, né, ter outras oportunidades aí para conversar com vocês.